Bora ver aqui as maiores quedas de qualidade na animação dos animes do canal Estudo de Animação. Bora ver as pedradas invertidas que ele vai trazer pra gente. A indústria de anime está um caos absoluto, e isso não é segredo pra ninguém que acompanha anime minimamente. É uma espécie de Capitão Planeta. Ah, mas tá mesmo, né? Eles já falaram que, tipo, tem anime demais pra equipe de menos. E aí tá com um monte de gente fazendo besteira, não só porque não sabe fazer, mas também porque não tem tempo pra fazer direito. Aí sai uns negócios bizarros. Formado por problemas como cronograma apertado, expectativas irrealistas e a terceirização excessiva. Tudo resultando em vários outros problemas, como a incapacidade dos estúdios de treinar novos talentos adequadamente. Embora haja um aumento de talentos entre os novos animadores e diretores, esses talentos... Inclusive é por isso que eles estão pegando ocidentais pra ajudar, né? Antes era só coreano e chinês, agora tem um monte de francês participando e tal. Talentos muitas vezes são desperdiçados devido às decisões tomadas por aqueles que controlam o dinheiro e a produção dos animes, focados apenas no lucro. A perda de qualidade que ocorre em muitos animes por diversos fatores é uma das várias consequências disso. No vídeo de hoje, gostaria de falar justamente sobre aqueles animes que sofreram grandes perdas na qualidade de suas animações. Pra ser repetir, não igual que tem agora. Seja por mudanças completas da equipe ou pelo número excessivo de episódios que esgotaram totalmente as equipes. Ficou interessado em saber mais? Então já fica por aí. Gostaria de começar já falando sobre o One Punch Man, um exemplo muito claro de como a qualidade de uma animação pode se deteriorar com o tempo. A primeira temporada foi um divisor de águas em muitos níveis. Na indústria, projetou talentos à estratosfera, os tornando superestrelas, como foi o caso de Otimichi Kameda, que já era muito conhecido e respeitado na época. O diretor Shingo Natsume também provou sua capacidade e que tinha tudo para ser um dos diretores mais relevantes dos animes. Já para o público, foi o que podemos considerar como a primeira grande onda de Sakuga no fandom de anime, popularizando muito o conceito do termo que usamos hoje em dia. Muitos dos influenciadores, críticos e escritores de hoje em dia, voltado de... Foi uma porta de entrada recente, né? Tipo, a última porta de entrada que a gente teve, eu acho que tinha sido Shingeki, ou One Punch Man veio antes de Shingeki ou depois, agora nem lembro. Mas Shingeki foi uma porta de entrada, One Punch Man também foi, depois Kimetsu, antes disso teve Sword Art Online também. Eu acho que tinha sido o Kimetsu que tinha feito a galera ficar falando de Sakuga o tempo todo. De alguma forma para o Sakuga, foram inicialmente capturados por essa onda, se interessando então mais pelos animadores, diretores e suas obras, algo que de certa forma se repetiria anos depois com sucessos como Kimetsu, episódio 19. One Punch Man se tornou um sinônimo de bom anime, estabelecendo um padrão que as produções seguintes deveriam seguir, de fato uma obra seminal. Então veio a segunda temporada, com a mudança do estúdio Madhouse para JC Staff, resultando em uma queda bastante perceptível na qualidade da animação. Essa diferença não se deve apenas à mudança do estúdio, mas também à ausência do diretor Shingo Natsume, que foi crucial para o sucesso da primeira temporada. Ele foi responsável por reunir um time de animadores de alto escalão, incluindo nomes como Shuhei Handa e Utaka Nakamura. O resultado da segunda temporada confirmou os temores. Muitos closes constantes nas lutas mascaravam a falta de fluidez, tornando difícil entender o que estava acontecendo. Enquanto as lutas da primeira temporada eram retratadas com planos abertos e composições que transmitiam energia e coesão, a segunda temporada seguiu na direção oposta, com animações desconectadas dos cenários, muitos quadros estáticos e um filtro prateado que deixava os robôs em guerra visual com o ambiente ao redor. Claro, a temporada foi tentando trazer nomes fortes para de alguma forma tentar equilibrar as coisas. Tivemos nomes como Kenichiro Aoki praticamente carregando nas costas quase todas as animações mais importantes, mas por mais talentoso que ele fosse, animadores não podem realmente consertar uma produção que está fundamentalmente quebrada em todos os departamentos. Certamente este é um dos maiores exemplos de queda na qualidade da animação que já vimos em animes. Temporada tá chegando e outro aí. Caso interessante e relativamente mais comum foi o de Pokémon, que foi uma série que fez grandes mudanças durante a jornada do Ash. Primeiro, até 2013, tínhamos um estilo relativamente mais simples, mas que mudou completamente com Pokémon X e Y. E claro, depois tivemos Pokémon Sun e Moon, mas... Sun e Moon foi bom. Podem brigar comigo nos comentários, mas essa é a verdade, aceitem. Antes de chegarmos nisso, acho que vale mencionar um pouco da história da série.
que começou seus investimentos no digital em 2002, quando a equipe de produção decidiu migrar do método tradicional de pinturas em céus para a coloração digital. Como muitas produções de sua época, o motivo foi obviamente o corte de custos e a praticidade que se ganharia. Colorir digitalmente aumentaria a produtividade e simplificaria a criação dos episódios, permitindo que a equipe tivesse mais tempo para se concentrar nas partes importantes da produção, como animação e outros pontos. No entanto, essa transição não foi bem recebida pelo público inicialmente. As pessoas achavam que as céus pintadas à mão tinham uma sensação mais quente e acolhedora, algo que a coloração digital não conseguia. Mas a pintura à célula é maravilhosa mesmo, não tem como, porra. É top, é ápice, não tem como superar. Mas aí o público não gostou, caralho, quando eu era criança assistindo isso aí, eu tava mais do que feliz vendo essa porra, mano. Tá, nem entendia a diferença de digital e... Eu sei que tava Pokémon, tava vendo Pokémon, tô vendo os Pokémon, tava muito irado. Mas eu sabia que Digimon era melhor. Porque Digimon, você via aquilo e ficava, caraca, tipo, eu sentia que tinha alguma coisa ali. Que me fissurava. Pokémon era divertido, era legal. Só que você foi vendo a deteriorização ali da Pokémon Company e, cara, vamos fazer o negócio virar uma máquina de dinheiro. Farmar dinheiro até não poder mais. Aí as histórias foram ficando tudo bem que no XY melhorou pra caramba, e sei que e tal. Mas, porra, você teve aí 10 anos de nada, de feijoada em Pokémon. Não adiantava digital, não adiantava nada, que o roteiro era episódico fraco. Sempre a mesma coisa. Digimon não, mano. Digimon Adventure 1. Animação ruim, mas direção incrível. Tudo pintado aquarela e tal. Você fala tipo, gozava. Reproduzir de imediato. E bem, eles tinham certa razão, e para suavizar essa transição e não causar um choque visual tão grande, a equipe de Pokémon adotou uma estratégia interessante. Eles adicionaram um filtro nas imagens digitais para simular a aparência das celuloides, diminuindo gradualmente o efeito, para que o público se acostumasse com a mudança de forma imperceptível. E essa mudança completa para o digital ocorreu especificamente em Johto, antes de 2002, e ficou bem claro já em Advanced Generation. Vale mencionar que se você observar atentamente, os fundos dessa cena ainda eram feitos de forma analógica, ou seja, desenhados e pintados à mão. Isso porque a mudança para o digital não afetou a técnica usada para criar os fundos, que continuaram sendo produzidos de forma tradicional em Advanced Generation. Outra grande mudança ocorreu em 2010, quando a série foi entregue à equipe liderada pelo produtor Hiroyuki Kato, dentro do estúdio OLM. Kato estava comprometido Falando em Pokémon, o novo Pokémon que saiu agora, não era mais o Ash, foi bom? Eu não vi não, eu tinha que ver. Mas foi bom não ter mais o Ash? Eu sou a favor da mudança, mas eu nem via mais Pokémon. Então não sei dizer. em criar um produto melhor do que os anteriores, e então eles modernizaram o design do Ash em Pokémon Black and White, adotando linhas mais finas e olhos mais expressivos. Embora essas mudanças tenham gerado reações mistas entre os fãs, muitos dos quais estavam apegados aos designs clássicos, elas facilitaram a animação, além de, claro, da eficiência na produção. Além disso, a integração do digital... Tá meio atrasado pra isso? Não, mas eu não... Como assim eu estou atrasado pra ver um anime, porra? A corrida, caralho. Eu tenho que ver o anime quando estreia? Não, vou ver o anime quando tiver vontade de ver o anime, pô. É ruim? Foi bem fraco? É bom ou não é? Tem a fanbase fiel, mas não sei como tá. Em parte sim, outras não, porra. Ninguém sabe. Ninguém viu. Então deve ter dado errado. Começou a ser explorada de maneiras mais intensas. No primeiro episódio, já temos cenas como essa aqui, utilizando bem a pintura digital para compor as cenas. E imagino que a maioria de vocês já sabe onde essa conversa vai chegar. Pokémon XY, sim, o queridinho dos fãs de Pokémon. A utilização de fundos 3D tão amado, inicialmente testado em Pokémon Black and White, foi plenamente desenvolvido em Pokémon XY, se tornando o elemento central em suas cenas de batalha, se tornando a cara da série. E não você 100% clube do bolinha aqui. Aviadaram Pokémon com essa porra de dançar com Pokémon, de fazer showzinho de teatro com Pokémon, botar vestidinho no Pokémon. Porra, Pokémon é de combate, caralho. Galos de combate. Que porra é essa de amizade com os Pokémon? Eu quero briga de galo, briga de rua. É Pokémon mordendo o outro, dando soco no olho, enfiando o dedo no cu. Tem que botar vestidinho em Pokémon, caralho, mano. Aviadaram meu Pokémon, mano. Foda. Por isso que Digimon é melhor.
Não é à toa que o uso da série de ambientes 3D junto do 2D parecia diferente de qualquer outro anime. A OLM, o estúdio responsável pela produção do anime, possui uma subdivisão chamada OLM Digital, especializada em animação 3D. E acontece que muitos estúdios terceirizam animação 3D para empresas especializadas, enquanto a OLM tem a vantagem de possuir uma equipe dedicada de pesquisa e desenvolvimento, que trabalha diretamente na aplicação dessas tecnologias. Essa infraestrutura interna permite à OLM experimentar e integrar novas tecnologias de animação de forma mais coesa e eficiente. E foi justamente a integração de ambientes 3D tão bem que permitiu que as cenas de batalha se tornassem mais dinâmicas, já que os animadores e diretores poderiam criar sequências que envolviam os ambientes de batalha, mas sem precisar redesenhá-los. Só mentirada, mentirada. Eu sou tipo tiozão vendo filme. Olha lá, mentirada. Impossível. É que esses Pokémon estão lutando, nada a ver, mano. No jogo tomou um hit KO, acabou. Animadores e diretores de animação monstruosos, como Aito Ohashi e Asushi Nishiya, encontraram um ambiente em que poderiam optar por uma abordagem onde a câmera segue diretamente a ação, criando uma sensação de continuidade e imersão nas sequências. Pokémon XY era a série shonen que os fãs tanto queriam, e logo em seguida apareceu Pokémon Sun Moon, trazendo outra mudança radical no design dos personagens. O povo odiou, né? O povo odiou. Mas... Pokémon XY, eu vejo muitas pessoas falando bem. Eu nunca vi. Eu tenho um certo interesse de ver, devido a ser um ápice da história, né? Tipo, ser uma história relativamente fechada. Mas uma coisa que me brocha em histórias com monstrinhos é que, tipo... Caralho, mano, você tem um dragão das trevas que faz tudo e você tá tipo... Vá, use lança-chamas. Eu fico tipo... É sério? Entendeu? Então... Eu sempre tive esse problema com Digimon, com Pokémon. Eles ficam, Agumon! Chama neném! O Agumon, chama neném! Aí você fica, porra... Eles não servem pra... Tipo, os treinadores não servem pra porra nenhuma, basicamente. Os Pokémon e Digimon de nível alto, eles sabem o que fazer, porra. Eles não são Neandertais. Quando é burro, tudo bem, né? Pokémon burro, Digimon burro, tu fala o que tem que fazer. Mas, caralho, você tava... Mewtwo! Onda psíquica! Pô, o Mewtwo vai olhar pra você e vai, tipo... Apertar teu saco psicicamente pra você calar a boca, porra. Tá mandando o Mewtwo fazer coisa, caralho? A animação passou a ter linhas mais suaves e rostos mais arredondados, o que permitiu movimentos mais dinâmicos e expressivos, utilizando técnicas típicas de animações mais cartunescas. Era o chamado design amigável para animação, que em resumo seria uma forma de facilitar a animação dos personagens em movimento, permitindo contorções e deformações, enquanto ainda mantém a identidade fundamental dos personagens. Isso possibilitou uma animação mais expressiva e criativa, além de atrair novos talentos para a equipe de produção. E ainda, Sun Moon integrou de maneira mais consistente a animação 3D com a 2D, aprimorando o trabalho iniciado em Pokémon XY. A integração foi aperfeiçoada, permitindo com que as batalhas e os ambientes fossem mais detalhados e realistas. O Sun Moon não foi shonenzão igual foi o XY, né? Mas ele foi muito bom dentro da proposta dele. Tipo, as animações têm muita personalidade, é muito divertido, né? Negócio que eu também não vejo, então foda-se, não sou fã, não vou ter opinião nenhuma, tô só palpitando aqui. Mas visualmente tem coisas legais. O negócio é que no XY ele foi o ápice da ação, foi do rock, né? O XY foi do rock e esse aqui virou diversão, mas não que não tivesse momentos sérios, mas foi um reboot pra uma questão mais infantil, né? E aí o fã é foda, porque o fã tá crescendo e ele quer que a obra cresça com ele. Aí quando o negócio fica mais infantil, o fã fica revoltado, mas é porque ele não tá ligado que tem que pegar mais fãs crianças de novo. Porque o que ele começou a assistir não era infantil. Pokémon pode ser considerado o auge da série anual de Pokémon, que até então se resumia à jornada do Ash. No entanto, isso trouxe um grande desafio para o próximo anime, pois seria bastante difícil manter o mesmo nível de qualidade. Muitos dos maiores artistas, como o animador Takeshi Mainami ou os experientes Shuhei Yasuda e Aonamba, estavam migrando para outros projetos. Aviadando Pokémon. Ai, vou cortar o pelinho do meu Eevee, igual eu faço com o meu cachorrinho. Porra, que caralho de cachorro, mané. É máquina de guerra. Eu quero ver treta, guerra de Pokémon. Ou pelo menos não estavam mais tão interessados em Pokémon. Sun Moon era um projeto de paixão para muitos desses artistas, um momento de verdadeira diversão.
Quando Pokémon Jornadas começou, o primeiro episódio reuniu alguns bons nomes, mas logo ficou claro que o brilho de Sun Moon havia se apagado. Eu quero ver rinha legalizada, exatamente. Avançava, se tornou evidente que era uma série sem alma. Talvez fosse bastante competente se Sun Moon ou XY... Teve esse reboot que ninguém lembra, né? Esse reboot, remake, sei lá. Esses Jornadas aí. E aí, o que deu essa porra? Ninguém mais comentou disso? É bom, é ruim? Eu não sei, não lembro. Eu sei que... eu não sei, eu só sei que nada sei. Y não tivessem existido, colocando ele depois de Black and White, por exemplo. Seria uma evolução, obviamente. Mas no final o anime visualmente carecia de brilho, salvo alguns raros momentos que se tornaram cada vez mais escassos conforme a série avançava. Em resumo, meu ponto final é que Pokémon Jornadas e a série atual Pokémon Horizontes representam um dos maiores retrocessos recentes nos animes. É uma perda tremenda, pois não tem nada parecido com Pokémon Sun Moon nos dias de hoje. Antes de continuarmos para o próximo então, Horizontes é o novo, né? Que tem as crianças. Que tem as crianças que não são Ash. A animação é fraca, então. Putz, aí é it's over demais. Não tem nada parecido com Pokémon Sun Moon nos dias de hoje. Antes de continuarmos para o próximo anime da nossa lista, está gostando desse vídeo? Então não custa nada dar um like e se inscrever no canal. E não se tem você nada está como gostando Pokémon muito mesmo... nos dias de hoje realmente não tem, mas vai ter algo melhor, chamado Digimon Beat Break. Fica de olho, a gente vai assistir essa porra em live. Você ainda pode se tornar membro e receber vídeos extras quinzenais. Se tiver interesse, é só clicar na descrição. Recados dados, bora falar sobre My Hero Academia. E que é um caso bem diferente de One Punch Man e de Pokémon. Afinal, sua equipe mudou praticamente nada. E ele permanece debaixo das asas de um dos estúdios mais respeitados hoje em dia. Mas indo direto ao ponto, essa é uma adaptação sem vida. E sempre foi. Se pegarmos o episódio 1, 2, 3 ou 13 da primeira temporada, veremos que sempre foi uma reprodução quase literal dos painéis do mangá. Algumas cenas funcionam bem no mangá, mas no anime elas parecem sem peso. Mas eu coloco ele... Mas isso não impediu da série estourar. Principalmente por causa da cena do All Might no final da primeira temporada. Ali fez Boku no Hero explodir. Aí depois a segunda temporada veio e fez explodir de novo. Nessa lista, porque isso foi se tornando cada vez mais grave com o tempo. Isso eu acredito que em parte, por conta que muitos dos grandes nomes que o Bones abrigava começaram a sumir com o tempo. Na terceira temporada, tivemos simplesmente Rie Matsumoto, uma das maiores diretoras de anime, que de repente apareceu para fazer o storyboard de um episódio. Episódio esse que ela trouxe uma sensação de intimidade na cena dos personagens cozinhando e uma grandeza na cena sobre o propósito dos heróis. Claro, isso não significa que o anime só era bom quando uma das melhores diretoras vivas aparecia. Na segunda temporada tínhamos cenas como essa do Lida. No mangá, a obsessão do personagem nessa parte foi mostrada de forma direta e tinha apenas 3 quadros. Mas no anime, com a música de fundo e o foco em detalhes, como os passos do Lida na poças, deram uma sensação de tensão real que o mangá não conseguiu. E isso é realmente um detalhe pequeno, mas mostra uma produção investida na história que está contando. De qualquer forma, nessa mesma temporada tivemos aquela cena animada com Yutaka Nakamura e que já... Essa aí foi a luta, foi o momento que Boku no Hero virou modinha, vamos dizer assim. A primeira temporada finalizou com ápice e geral virou, falava de Boku no Hero, mas isso aqui pegou Boku no Hero e solidificou a fandom maluca de Boku no Hero. Pegou, saiu da bolha e solidificou quem já estava na bolha, e aí a gente teve o que a gente teve. A gente não falamos sobre a fandom de Boku no Hero. Podemos afirmar ser uma das mais icônicas desta Gringa era do Twitter, atual, né? No Brasil não é representando os tão níveis assim, que não. podem ser alcançados ao abraçar o real potencial da animação enquanto meio. A quarta Foi isso aí que começou a fazer a Bones querer ficar fazendo filminho de Boku no Hero e fudeu com o anime. temporada foi provavelmente o momento de ruptura completo da série como um todo. Sim, a temporada dessa famosa cena dos slides da luta do Mirio. Horrível. E salva alguns raros momentos. A partir daqui é Muito difícil broxa defender essa o quão temporada. problemático passou Muito a ser broxa. a produção de My Hero Academia. No mangá, a luta do Mirio com o cara aí é muito foda. Eu não gosto dele como vilão, mas eu gosto do Mirio como personagem. E a luta dele no mangá é muito bem desenhada, cara, irado demais. No anime foi tipo, bruh. E eu já não gosto muito desse arco no mangá, no anime, então ficou pior ainda. Quando sua animação caiu vertiginosamente.
O que originalmente no mangá eram espetáculos impressionantes, com algumas páginas duplas deslumbrantes, passaram a ser quadros estáticos e sem graça, ou apenas ok. E o anime parece, neste momento, eu diria que cansado. O que faz sentido, afinal sua equipe está obviamente esgotada de trabalhar há tantos anos em uma única série, e que é quase tão contínua quanto um One Piece, apesar de ter apenas uma temporada por ano, o que é um problema bastante comum nesses animes mais longos. Milky Dreaming, lançado em 2020, é outro bom exemplo disso. O anime passou por uma das quedas de qualidade mais drásticas que já vi, especialmente considerando que, tecnicamente, a equipe de produção não mudou entre as temporadas. A primeira temporada foi uma das mais bem produzidas e interessantes dos últimos tempos, enquanto a segunda temporada simplesmente desmoronou. Foi um desastre. A situação ficou tão crítica que, para preencher os episódios, eles precisaram usar manequins em live action em várias semanas. Além disso, o ritmo da história ficou completamente maluco, porque claramente cortaram episódios e tentaram remendar como podiam. E no caso de Milky Dreaming, foi bem diferente de um puro estresse de produção, que é algo bem comum para animes longos. Parece que o problema foi mais profundo. Em vez de apenas lidar com o estresse de manter uma produção longa, acabaram removendo, talvez sem querer ou por falta de prioridade, alguns elementos fundamentais do processo de produção. Isso pode ter acontecido por causa da perda de estúdios de suporte, da ausência de um veterano que fazia muitos layouts ou da falta de um animador ou diretor de animação que estava ocupado durante a segunda temporada. Mesmo que nenhuma dessas razões seja completamente clara, de alguma forma isso desestruturou algo que antes era feito muito bem. E acho que vale mencionar aqui que séries anuais contínuas, como Precure, elas geralmente são planejadas para evitar esses colapsos. No entanto, mesmo entre essas produções de longa duração, as coisas têm piorado nos dias de hoje, exceto por algumas exceções atuais como One Piece. Essas séries, devido à sua natureza... A Toei enfia dinheiro no cu dos animadores de One Piece até eles fazerem bico. Cara, é uma putaria a animação de One Piece. Essa é a palavra correta, é uma putaria, porque o valor de produção daquilo é absurdo. Pra mim é tão grande que fica confuso. O negócio dá a volta e fica ruim. Mas não é que fica ruim, é que o estilo atual de One Piece eu acho muito tremilicado. Acho que as linhas são muito instáveis. Então, me deixa confuso na hora. Mas, cara, todo episódio é tipo um filme em questão de qualidade. Se o roteiro do anime de One Piece não fosse uma bosta, fosse um ritmo legal, cara, é a produção de maior valor do mercado, eu acho, hoje em dia, né? Pra um anime grande assim, é absurdo. É muito, 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 muito dinheiro, cara. A animação é altíssima, a qualidade é altíssima, a direção, dependendo dos episódios, fica altíssima também. Cara, é o anime semanal mais bem produzido da história da humanidade. São um pouco mais resilientes, mas ainda assim enfrentam seus próprios desafios. Até agora falamos principalmente sobre séries mais longas, que começaram a piorar por volta dos episódios 30 ou até mais tarde. No entanto, casos mais comuns acontecem a cada temporada, como foi o caso do Isekai da Aranha, que teve um bom primeiro cour, mas que a produção sofreu com um cronograma apertado e problemas de terceirização. A decisão de não dividir a temporada e fazer 24 episódios direto resultou em uma sobrecarga de trabalho, e houve até mesmo relatos de que parte do trabalho de CGI foi perdido, forçando o estúdio a refazer tudo do zero. Isso levou a episódios com animações inconsistentes e de baixa qualidade. Overlord, por outro lado, sempre teve problemas com CGI, que frequentemente parecia fora do lugar e de baixa qualidade. A cada nova temporada, a qualidade da animação parecia diminuir, o que foi atribuído aos problemas internos do estúdio Madhouse. Um caso mais famoso foi o do anime de Hell's Paradise, produzido pelo estúdio Mappa. No início ele teve uma recepção Mappa, meu estúdio, pior inimigo. Com algumas críticas apontando falhas bem óbvias na produção, mas muito é a partir instável. do episódio 5 que a qualidade da produção começou a decair drasticamente. Nossa, os episódios 5 e 8 apresentavam inconsistência nos designs, cenas inacabadas, animações com frames faltando e outros problemas, deixando a animação cada vez mais rígida e sem vida. A falta de animadores de ação notáveis, exceto por Satoshi Wataki e Todo Takano, contribuiu bastante para essa falta de qualidade. Problemas com composição, como a má integração entre o primeiro plano e o plano de fundo, também foram bem recorrentes. Os episódios 9 e 10 continuaram essa tendência de queda, com a animação parecendo cada vez mais apressada e descuidada. Nesses exemplos vemos bem como a terceirização excessiva e os problemas internos nos estúdios são a raiz de muitos problemas de produção dos animes hoje em dia. Isso não é exclusivo dos animes atuais, mas tem piorado cada vez mais e não parece que será resolvido tão cedo.
Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Sei que faltaram Ó, e não falou Nanatsu, hein? Nanatsu no Taizai, Shingeki no Kyojin e outros animes populares, mas por motivos estratégicos resolvi deixá-los para um próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo e querem mais, deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Agora em tela vão estar aparecendo mais 2 vídeos. No da direita falo sobre... Tudo de bom, o cara falou de vários exemplos aí que não são tão populares assim, mas que mostram como a indústria já tá com problemas, né? Não tem profissional suficiente de qualidade para tudo isso. E é por isso que vai chegar o negócio aí que vai deixar muita gente com medo, mas é inevitável. Que é, cada vez mais, o uso de IA vai tomar conta. E é um negócio complicado. Porque vai ter coisa que vai ficar uma bosta, vai ter coisa que vai ficar bom, vai ter coisa que as pessoas não vão perceber que é IA. E aí vai cada vez disseminar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Aí vai ter que... A pergunta que fica é: se é pra contar mais histórias e ficar bom, vale a pena? Ou é pra continuar tendo anime de baixa qualidade? É melhor um anime de baixa qualidade feito por pessoa? Ou um anime de alta qualidade feito por IA? O público sempre vai preferir a qualidade, independente de se tem gente participando ou não. O que o mercado japonês podia fazer é começar a integrar melhor animadores de outros países, igual eles já estão fazendo, e coordenar melhor a indústria deles no custo-benefício. Por quê? Por que hoje em dia só tem mangá de waifu, só tem moe, só tem bonequinha de garota? Porque as pessoas que gastam dinheiro com anime, gastam dinheiro com isso. Entre um anime bacana, com ação interessante, e um anime genérico cheio de waifu, quando você vai fazer o merchan desses bichos, desses bonequinhos, ou outros materiais, as pessoas que compram, que gastam dinheiro com essas bonequinhas. E aí acaba que você tem um incentivo para que os animes acatem para esse tipo de gente, porque o anime é uma grande propaganda de material de vendas. Então, a invasão do moe, a invasão das waifus, do slice of life e tudo mais, acontece muito por causa de ser o que vende. Então acaba dando esse problema. Você vai gastar $1 milhão para fazer um anime que não vai vender porra nenhuma, porque ele é interessante, ou você vai gastar $1 milhão por um anime que vai render $10 milhões em merchandise. De um monte de garotinha genérica de anime. Garantido. Pois é. Então, existe muito disso no mercado japonês. Você tem que fazer o que vai dar dinheiro. Todo mercado tem isso, né? Mas lá no Japão, acaba que isso é muito influenciado pelo que vende localmente lá, né? Então tá na hora de começar a expandir cada vez mais material licenciado pro resto do mundo, porque assim você consegue balancear o lucro e fazer com que você não fique refém de um nicho específico de pessoas que gastam dinheiro com o iPhone no Japão.